Essa é uma árvore clímax. O que significa isso? Significa que ela tem crescimento muito devagar, a semente dela só germina na sombra, ela tem um crescimento muito devagar e uma vida muito longa. Então a sementinha delas não vai germinar no sol, se plantar no sol quente não vai, ela precisa de ter uma condição de sombra para germinar. Depois de germinar ela vai demorar muito, ela tem uma vida muito longa, então 500 anos para ela é fichinha, né? E uma vida, além de ser um crescimento muito lento, né? 100 anos ela é uma planta jovem ainda. Então aí nós temos para dar uma ideia de quanto tempo tem, né, esse jequitibá. Então, esse aqui é um pé de guanandi. Se vocês olharem, né, olha os frutos do guanandi. O guanandi é uma madeira nobre e foi a primeira madeira de lei do Brasil. O que é uma madeira de lei, né? A gente se pergunta, né? A gente ouve falar em madeira de lei, mas o que significa, né? Hoje a gente associa a madeira de lei com madeira protegida. Mas o que é realmente? Então a madeira de lei era aquelas madeiras que eram protegidas pelo império. Só o imperador podia fazer uso, porque ele era uma madeira muito boa para fazer embarcação, muito melhor que o pau-brasil. Então, antes do pau-brasil foi ele, né, que foi usado, foi a primeira madeira de lei que a gente teve no Brasil, que é o guanandi. Hoje as sementes são muito valorizadas, ele é uma madeira nobre, então é o mogno brasileiro, né? Ele é usado, então é uma madeira muito boa. E é uma semente, aqui está o frutinho dele, ainda está verde, né? Dá uma frutinha, dá uma sementinha bem legal. Então a gente consegue visualizar aqui também esse pé de guanandi aqui, é uma madeira bem antiga já, um pé bem antigo esse aqui, né? Muito bonito por sinal. Então é uma madeira, a nossa primeira madeira protegida que nós tivemos no Brasil. Essa aqui é uma mamica de cadela ou mamica de porca, como o pessoal diz também. Tem outra árvore muito interessante, se você olhar, né, ela é do gênero Xanthoxilo. Veja, né, as estruturas que a gente tem aqui, parecendo espinho. Na realidade, essas estruturas elas são chamadas de acúlio e não espinho. Por que acúlio? Porque quando eu fizer isso aqui, eu destaco ela, ó, ele sai inteirinho. Então por isso ele é acúlio. Se rasgasse essa estrutura aqui, viesse com casca junto, ele seria um espinho. Ele não é vascularizado, é só uma... O que é vascularizado? Ele não tem xilema e floema, ele só é uma estrutura da pele aqui, da epiderme dessa casca, né? Mas mesmo assim ela serve de defesa para a planta, né? Mas não machuca, né? Não é algo que vai machucar, assim. E é bem interessante também, tá, para estar mostrando, né? Tá cheio de musgo, os líquens que eu falei. Então aqui é uma área que não tem contaminantes, né? A área que está muito contaminada eles não apareceria. Então uma árvore muito bonita também, é uma árvore secundária, ela tem um crescimento médio, né? Uma vida média, mas é uma árvore muito bonita também. E é muito interessante a gente conhecer essas espécies, porque conhecendo elas a gente vai conseguir preservar. E essa é uma espécie que os frutinhos dela são comidos por pássaros. Então, quando tem ela, a gente vai ter outros pássaros vindo também para se alimentar. Então, a gente começa a alimentar essa ecologia aqui dentro da floresta. Então, conhecer essas espécies é extremamente importante para a gente preservar essas áreas. Esse é um ipê amarelo. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas olha, bem áspera a folha. E ela isso aqui é uma folha que a gente chama de folha composta, que é no formato de palma, né? Tem 5 que chamam folíolo, 1, 2, 3, 4, 5. E aí sai uma folha para cada lado. Então assim que a gente reconhece os ipês. Então sai sempre, ela é nesse formato, né, de palma da mão, e aí sempre saindo uma para cada lado. E o amarelo, ele é sedoso, ele ó, você percebe, você ouve o barulho, ó, porque ele tem uns pelos que a gente chama de tricomas, e aí você percebe no tato, e dá pra gente então reconhecer um ipê amarelo. Aqui é um pezinho novo, né, um pezinho jovem aí, não deve ter um ano ainda,
né? Mas vai crescer, vai virar um lindo pé de ipê com flores amarelas. Aí a gente está diante de uma canafístula. Olha o tamanho dessa canafístula. A casca dela toda, né? Ela solta aqui também, né? Toda cheia de escama. Olha o formato da casca. E se você olhar ali em cima, olha só, as folhinhas dela, tá vendo as folhinhas pequenininhas? Dá uma flor amarela, ela não dá pra ver aqui, ela tá com flor agora. Mas é uma planta muito boa, uma madeira nobre também. A canafístula é bastante explorada comercialmente, então é uma madeira aí que às vezes é difícil até da gente encontrar, mas uma planta muito bonita também. E aqui ela está há muito tempo nesse ambiente aqui, faz muito tempo que ela está aqui para estar desse. Aqui a gente está diante de uma peroba rosa. As perobas rosa foram muito exploradas, né, pelo potencial que ela tem madeireiro, mas aqui é possível a gente encontrar alguns pés ainda, então percebe, né, o tamanho dessa peroba, a magnitude dela, né, também aí a gente reconhece, né, pela grossura, né, da sua casca, né, olha o formato da sua casca, é uma característica que faz com que a gente consiga identificar ela. E essa árvore aqui também é uma planta que cresce muito lento, então ela deve estar por muito tempo aqui nesse ambiente. A gente tem outras aqui, outras plantas, ali a gente tem outra figueira, vamos olhar a figueira ali, mais peroba aqui, uma olhada. Aqui a gente tem então mais uma peroba maior ainda do que aquela. Aqui a gente tem uma figueira, né, mata-pau, como aquela que eu falei anteriormente, né, que ela mata por estrangulamento a outra planta. Então ela aqui ficou, né, a outra planta já morreu e ficou só ela, né. Então, olha como que ela é aqui, ó. Olha a raiz dela que cresce. De lá, de baixo, de cima para baixo, ela vem, põe a raiz, aí depois ela vai estrangulando a outra planta até matar. Lá a gente tem outra figueira. Aqui, só um pouquinho aqui, olha só, olha a decomposição dessa madeira, olha a matéria orgânica que tem aqui, isso é material em decomposição, olha, ela inclusive é cheirosa, tem um cheiro agradável, isso é outro sentido que a gente desenvolve aqui na trilha. Olha, aqui é possível observar, né, os fungos aqui, os branquinhos, são esses fungos que são muito ricos, eles que fazem a decomposição dessa matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai devolver então para o solo os nutrientes essenciais para as outras plantas crescerem. Essa rede, olha a quantidade, olha a decomposição. Tá? Olha a umidade que nós temos aqui. Então isso aqui é fantástico para esse solo. É isso que vai dar nutriente para essas árvores chegar nesse porte que vocês estão vendo aí. Só essa matéria orgânica que decompõe aqui. Então um solo muito rico em matéria orgânica e em fungos decompositores. Olha só, olha a quantidade aqui desses fungos decompositores. Olha que lindo que tá isso aqui, que é possível ver. Uma figueira, né? Uma figueira mata-pau. Olha o tamanho, mano. Vamos fazer uma. Quantas pessoas? Vamos lá, vamos. Vem, pessoal. Rose, vem. Ainda não deu. Vai dar? Não deu, 4. Agora deu. 4 pessoas em volta dela. Deu. Então, essa figueira mata-pau, ela vai, o primeiro estágio do desenvolvimento dela é em cima de outra planta. E aí ela põe as raízes no chão e aí ela começa a estrangular. Ela estrangulou a outra planta que estava aqui, já morreu. Dá uma olhada aqui, já, né? Já morreu a outra planta que estava aí, só ficou ela agora. Ela estrangulou a planta que estava aí, o que foi, né, a hospedeira, né, onde ela estava hospedada aí no primeiro estágio da vida dela. Quando ela era criança, ela estava em cima da outra, depois ela matou. Aqui ainda tem um pedaço da outra, coitada. Ela mata por estrangulamento. Na realidade não é ela que estrangula, ela impede a outra de crescer, né? Aí, por isso que causa a morte dela. Então, esse aqui é o mandiocão. Olha o tamanho dela também. Essa aqui já é uma árvore que demora um pouco menos para
para crescer, né? Ela é uma árvore secundária, mas olha o tamanho que ela tá aqui, né? Uma árvore super grande, né? Então a criança poder vir, tocar, né? Ó, a gente tem alguns líquens aqui, você consegue ver. O líquen, ele é um indicador de ambiente que tá bom, que não tá poluído. Então a gente consegue ver vários líquens nessa árvore. E aí é uma relação assim simbiótica que não causa danos nenhum para a árvore. Ele simplesmente ocupa esse espaço ali, mas ele não prejudica a árvore. Então aqui tem bastante musgo também, né? Olha aí que é demonstrando bastante umidade aqui na área. Então uma outra árvore aí bem magnífica, muito bonita que a gente encontra aqui na trilha.